Olá pessoal, meu nome é Fábio Guedes e agradeço a presença de vocês no blog e canal Ideias Tecnológicas. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser curto, porque eu vou apresentar dois conceitos e no final eu vou fazer uma pequena sugestão para quem não é profissional da área de TI, principalmente do suporte técnico. O primeiro conceito é manutenção preventiva. A manutenção preventiva é toda ação continuada de monitoramento e controle de um equipamento que tem como objetivo aumentar a vida útil do mesmo, evitando danos futuros, né? Exemplos de manutenção preventiva: criação de um firewall. Criando um firewall, evita-se a invasão de uma rede de dispositivos, como computadores, notebooks, tablets, smartphones e outros dispositivos processados, assim evitando que haja prejuízo para o cliente. Um segundo exemplo é a limpeza de um computador ou notebook. Fazendo a limpeza, removendo a sujeira, evita-se assim o superaquecimento de alguns componentes, como processadores da central ou processador da placa de vídeo, algum outro circuito da placa-mãe, evitando assim que queime por causa desse calor que a sujeira pode provocar, certo? Já a manutenção corretiva nada mais é do que uma ação que visa corrigir ou reparar um dano que já aconteceu. Vou dar um exemplo. Não aparece a imagem no monitor. Pode ser várias coisas, entre elas um problema na placa de vídeo, no processador da placa de vídeo ou no capacitor. Se for o caso, substituir esses componentes por outros, né? Se for mais grave a situação, vai ter que substituir a placa inteira. Um segundo exemplo que eu posso dar é que quando o computador não liga após uma queda de energia. Quando há uma queda de energia, quando ela volta, pode gerar um pico e criar um dano na fonte, podendo ser um capacitor ou qualquer outro componente da fonte. Se for só o capacitor, pode ser substituído, mas se for a placa da fonte, aí é necessário trocar a fonte inteira. Bom, são esses dois conceitos. Porém, agora eu quero dar uma sugestão. É muito comum na assistência técnica, tanto aqui na minha, como de assistência técnica de alguns conhecidos meus, alguns colegas, dizerem que o cliente sempre leva seus equipamentos para fazer a manutenção corretiva. Isso acontece muito porque o cliente não leva a sério o técnico. Quando o técnico diz para fazer a manutenção preventiva, é exatamente para evitar o prejuízo do cliente, que pode ser muito grande. No exemplo da placa de vídeo, se o cliente não ouviu o que o técnico fala, ele pode ter sorte de apenas trocar um capacitor da placa de vídeo. Mas se a placa de vídeo queimou não somente o processador, mas queimou o processador, é bem provável que tem que trocar a placa de vídeo inteira. E dependendo do modelo da placa, pode sair a partir de 500, 600 reais. Isso placas mais antigas. As placas mais modernas, pelo menos até o momento desse vídeo, mesmo que elas sejam de entradas, saem em torno de R$1.000, 1.100, 1.200, são placas de entrada, né? Então é um gasto muito alto por causa de uma placa de vídeo, né? Então, coisa que se fizesse a manutenção preventiva, talvez o cliente gastasse apenas de 100 a 200 reais no máximo.
Então, só para ver a noção de preço, que se fizesse a manutenção preventiva, teria no mínimo 5 vezes a menos, um gasto 5 vezes a menos do que a placa de vídeo, né? Isso as placas de vídeo mais modernas, tá certo? Então, pessoal, a sugestão é essa: sigam o que o técnico de confiança de vocês fala, tá certo? Se ele for desonesto, aí vocês procurem um outro técnico, tá certo? Bom, por hoje é só isso. Compartilhem, dê o like, até mesmo dislike, comentem aí embaixo, porque isso vai ajudar o canal, tá certo? Um abraço a todos e até breve.